A primeira infância é, sem dúvida, uma das fases mais determinantes para o desenvolvimento humano. É nesse período que se estabelecem vínculos afetivos, que a saúde precisa ser acompanhada com mais cuidado e que a proteção da família e da sociedade deve sim se tornar prioridade absoluta. O Brasil, em 2021, havia dado um passo importante ao reconhecer que essa proteção começa desde a gestação. Porém, agora em agosto de 2025, o governo Lula revogou esse marco e instituiu uma nova política nacional que, ao omitir o nascituro, representa então um grave retrocesso na defesa da vida desde a concepção. O decreto 10.770, lá de 2021, ele instituiu a agenda transversal e multissetorial da primeira infância, que tinha uma definição muito clara no seu artigo 1º. A promoção dos direitos das crianças desde a gestação até os 6 anos de idade completo. E essa redação, ela não era apenas simbólica, mas ela revelava uma convicção, a convicção de que a vida em formação merece amparo do Estado desde o ventre materno. Além dessa definição, esse decreto também previa políticas concretas de atenção integral à saúde da gestante, oferta de pré-natal adequado, parto humanizado, prevenção de anomalias congênitas, o acompanhamento de gestações de risco e o fortalecimento de vínculos familiares. Havia também dispositivos para apoiar as mães que optassem por entregar os seus filhos em adoção, para garantir exames neonatais, estimular o aleitamento materno, enfim, promover a saúde integral tanto da mãe quanto da criança. Em resumo, tratava-se de um marco regulatório que reconhecia juridicamente o nascituro como sujeito de direitos, alinhando assim o Estado brasileiro ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Agora, já o decreto 12.574, esse agora de 2025, né? Esse decreto, nesse decreto, o Lula ele instituiu a chamada Política Nacional Integrada da Primeira Infância. Embora ele mantenha uma linguagem de proteção à infância, há uma mudança essencial nesse decreto. Desaparece dele qualquer menção à gestação ou ao nascituro. No lugar disso, o texto afirma a PNIPI, que é a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, atenderá à primeira infância em sua diversidade e considerará as interseccionalidades socioeconômicas, territoriais e regionais, étnico-raciais, de gênero e de deficiência. Está lá no artigo 1º, parágrafo 2º do decreto. Ou seja, o foco desloca-se ali da proteção integral da vida em formação para uma agenda marcada por categorias sociais e identitárias. E isso, diga-se de passagem, sem nenhuma autorização do Congresso Nacional. A outra alteração significativa é a coordenação da política. Antes, havia um protagonismo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? O que reforçava a centralidade da pauta pró-vida e pró-família. Agora, quem assume essa política é o Ministério da Educação, enquanto o Ministério dos Direitos Humanos assume aí a parte da condução, o que evidencia, né, uma clara mudança de prioridades. Muita coisa se perde com esse novo decreto do governo Lula. A exclusão da gestação não é só um detalhe, ele é realmente um rompimento simbólico e jurídico com a ideia de que a vida deve ser protegida desde a concepção. Sem essa referência, o nascituro ele deixa de ser reconhecido como parte da primeira infância e as políticas públicas se concentram então apenas após o nascimento. E mais, o decreto também traz outras perdas. Perde-se, por exemplo, o reconhecimento da família como núcleo de proteção, perde-se a prioridade do nascimento seguro e da saúde materno-infantil como política nacional. Perde-se medidas específicas de apoio à gestante, a adoção responsável e também a integração entre saúde e assistência social
em favor tanto da mãe quanto do bebê, né? Ou seja, o que era antes uma agenda de vida e de fortalecimento da família transformou-se agora em uma política mais burocrática e com um forte viés ideológico, mas sem nenhum compromisso com o início da existência humana. As mudanças que foram introduzidas pelo decreto 12.574 não são apenas de forma, são de conteúdo. Ao retirar qualquer referência à gestação, o governo federal ele está sinalizando que a criança só merece proteção dele depois do nascimento, ignorando o período mais crítico da sua formação. Essa omissão, embora sutil, ela tem um peso simbólico e jurídico muito grande, porque ela fragiliza a proteção ao nascituro e abre espaço para que propostas de flexibilização do aborto avancem, tendo agora uma maior legitimidade política. Do ponto de vista ético, há um retrocesso ainda mais grave, porque se o Estado não reconhece o bebê no ventre da mãe como sujeito de direitos, o que nós estamos fazendo é criando uma escala de dignidade humana, onde apenas alguns são considerados dignos de proteção e outros não. Querido, isso contraria um princípio constitucional, o princípio da inviolabilidade da vida, e fere valores que são universais de justiça. Politicamente, a substituição da pauta da vida por uma agenda centralizada em interseccionalidades desloca o foco daquilo que deveria ser inegociável, que é o quê? O direito a existir. A gente tira o foco do direito a existir para debates identitários que não deveriam ocupar lugar na defesa da vida em sua raiz, na sua natureza. Assim, o Brasil ele deixa de avançar em políticas materno-infantis e passa a adotar, então, uma perspectiva que relativiza o valor da existência. Esse novo decreto, querido, ele não pode ser visto só como reorganização administrativa. Ele apresenta realmente uma mudança de paradigma. O que aconteceu é que a vida antes do nascimento deixou de ser prioridade do Estado brasileiro. Ao excluir a gestação do conceito de primeira infância, o governo Lula ele não apenas omite o nascituro, mas ele repacha a proteção da fase mais vulnerável da vida humana. Diante disso, cabe à sociedade civil, às igrejas, aos educadores, aos parlamentares levantarem a voz, meu querido. Defender a vida desde a concepção não é privilégio de um grupo religioso, mas ele é um compromisso civilizatório. É nesse ponto que se define o caráter de uma nação. Qual que é o caráter? Como que se define o caráter de uma nação? Proteger os indefesos ou abandoná-los ao silêncio jurídico? Em qual lado nós vamos estar? Para onde o nosso caráter vai pender? O Brasil precisa reafirmar que toda a vida importa, desde o ventre até a velhice. Se não formos capazes, queridos, de garantir a dignidade do ser humano desde os primeiros instantes, nós perderemos a base para defender qualquer outro direito. Então, o desafio que se impõe é claro. O que nós precisamos fazer? Resistir ao retrocesso e reconstruir uma cultura de vida que valorize cada criança, cada gestante, cada família. Que Deus nos abençoe nesse processo.